Vamos dar início, então, neste momento, o painel 3, o papel do judiciário na promoção da inovação e do desenvolvimento. O painel abordará a judicialização da saúde e inovação, o papel do judiciário como indutor de políticas públicas, interpretação constitucional e interesse público em PI, cooperação entre poderes e formação de precedentes. E para isto, então, convidamos para compor o dispositivo a senhora Cristiane Conde, juíza federal da 6ª Vara Civil de Vitória e Espírito Santo. Convidamos o senhor Rui Pereira Camilo Júnior, professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e titular do escritório Camilo Advogados. Convidamos o senhor João Marcelo Assafim, advogado, sócio do escritório de Lima Assafim Advogados. E como moderadora, convidamos a doutora Márcia Maria Nunes de Barros, juíza federal da 13ª Vara do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Fique à vontade neste momento, podem sentar. Doutora Márcia, com a palavra. Bom, acho que gostaram tanto de mim que me chamaram para fazer mais uma mesa. Bom, como já foi dito, né, esse nosso painel agora vai falar sobre o papel do judiciário na promoção da inovação e do desenvolvimento. E aí, antes de passar a palavra para os nossos debatedores, eu queria só lembrar, né, para quem não estava lá no CIPID do Rio, que eu fiz lá também uma breve apresentação falando sobre o papel, né, de cada um dos poderes na promoção e na proteção da propriedade intelectual. E eu lembrei que o nosso poder legislativo ele tem a obrigação de fazer uma legislação, né? O objetivo principal, a sua função primordial é fazer uma legislação que, obviamente, respeite os tratados internacionais a que o Brasil é obrigado, mas que também considere as nossas peculiaridades locais, que compreenda as necessidades da nossa população, do nosso nível de desenvolvimento, né, para que a legislação seja o mais adequado, o mais ajustado possível à nossa realidade. O Poder Executivo, né, tem uma função muito ampla por meio do NPI, né, na concessão, na análise da concessão dos direitos de propriedade industrial e uma série de outros órgãos, né, para fomentar a inovação, estimular o desenvolvimento, né? São muitos órgãos e muitos ministérios envolvidos, como foi colocado hoje aqui na mesa de abertura. E o papel do Poder Judiciário, para qual seria o nosso papel, então, nesse sistema de freios e contrapesos? Né? Eu coloquei que, basicamente, a nossa função é assegurar que a proteção de PI ela seja efetiva, mas que também seja equilibrada. Né, que sempre haja um balanceamento dos direitos de propriedade intelectual entre os direitos dos titulares e os desafios, né, à inovação, com a garantia também de interesse público e desenvolvimento da nossa sociedade, desenvolvimento social, tecnológico, como está preconizado na nossa Constituição. Então, a gente vai ter aqui, eu vou apresentar os nossos debatedores, né, que vão nos ajudar a refletir sobre esses desafios. A minha queridíssima colega Cristiane Condes Matalik, ela é juíza federal titular da 6ª Vara Civil de Vitória, ela é mestre em Direito Público pela UERJ, trabalha como juíza convocada em auxílio ao Núcleo de Solução de Conflitos do TRF2, né, que é lá do Rio de Janeiro e Espírito Santo, é membro do Comitê Gestor de Conciliação do CNJ e coordenadora do Inovares,
que é o Laboratório de Inovação do Espírito Santo. A doutora Cristiane é uma das nossas líderes, né? É um dos nossos expoentes em laboratório de inovação no Brasil. Né? A atuação dela alia, né, essa prática judicial à contínua promoção da inovação no âmbito jurisdicional. Então, a palavra é sua, querida. Obrigada. Eu vou falar aqui de pé, porque eu tenho essa apresentação. Ah, tá. Eu gostaria de agradecer o convite, né, à Bifina, na pessoa dos seus presidentes. E, para mim, é sempre um prazer falar sobre esse tema tão instigante, tão que afeta, né, de uma forma ou de outra, todos nós, a população. Bem, a pergunta que a gente faz é quais alternativas, né? Eu vou falar de uma forma mais geral, assim, sobre a questão da judicialização na saúde. Então, quais alternativas o Poder Judiciário pode apresentar a fim de garantir esse direito constitucional à saúde para todos diante dessa crise da judicialização, que não é atual, né? Eu até deixei a palavra atual, mas há alguns anos já que a gente vem enfrentando esse problema, e esse problema, ou a solução, foi criado pela Constituição, né? A gente sabe, pelo 196, quando consagrou os princípios da igualdade, o princípio da universalidade, da integralidade do sistema de saúde. E essa foi uma opção que o nosso legislador fez, e, diante disso, obviamente, pelo artigo 5º 35 da Constituição, o Poder Judiciário, ao ser chamado a dar uma solução para um caso concreto, obviamente, nós temos que dar a solução, né? Então, uma vez sendo instigados, damos a solução. E aí, a jurisprudência, ela se consolidou atualmente, e nós temos a competência concorrente dos 3 entes da federação. As ADINs 6341 e 6343 do STF, durante a pandemia, reafirmaram essa competência dos 3 entes da federação. E o tema também geral, de repercussão geral 793, também falou a mesma coisa, né? Toda hora tentam puxar um pouco essa competência para a União ou para os estados e acaba prevalecendo o entendimento de que os 3 entes têm essa competência constitucional. Opa, voltei para cá. Bem, e aí, em relação a esse tema, a judicialização, a gente tem vantagens e desvantagens, né? Quais seriam, assim, algumas vantagens, né? Eu vou começar a dizer, assim, o que eu acho que poderia ser bom diante dessa questão. A gente tem uma efetivação de direitos, né? A intervenção judicial, ela garante a efetivação de direitos. A inclusão de temas na agenda política. Muitas vezes o judiciário ele vem trazer essas demandas que são negligenciadas pelos poderes executivo e legislativo, e ele incentiva a criação e revisão das políticas públicas. Outra que eu vi, isso, e olha só, não sou eu que cheguei a essa conclusão. Na verdade, isso advém de um estudo do CNJ, porque o CNJ vem estudando essa questão há anos, né? Como resolver essa questão da saúde. Então, prevenção da inércia governamental também, a atuação do judiciário, ela pressiona a administração a agir nos casos de descaso ou inércia. E aí, quais são as desvantagens que esse estudo, né, do CNJ ele chegou à conclusão? Uma das desvantagens seria a questão da desorganização orçamentária, né? O Poder Executivo ele faz lá o seu orçamento, ele prevê 4 anos, né? E vem o Poder Judiciário com uma decisão judicial, ele, ainda mais quando se trata, por exemplo, de medicamentos de alto custo, acaba fazendo com que milhões que seriam utilizados em determinada ação na saúde passa a ser utilizado num caso concreto, né? Assim, como exemplo. Então, compromete aí pode vir a comprometer a própria sustentabilidade do serviço. A substituição da discricionariedade, né? Esse tema é antigo, aonde
tentou-se, durante anos, falar, né, que o Poder Judiciário não poderia atingir a discricionariedade dos atos administrativos, mas acontece que houve uma evolução enorme em relação a isso, em relação à legalidade, em relação a, uma vez, mesmo sendo discricionário, mas afetado, o ato ele pode ser questionado e por aí vai. E o impacto na equidade também, né? A judicialização ela tende a beneficiar indivíduos com mais acesso ao sistema judiciário. E já há pesquisas que dizem que não é o mais carente que muitas vezes obtém essas decisões judiciais, né? São pessoas que estão dentro do sistema de saúde privado, descobrem um novo medicamento e acabam entrando com a demanda judicial, né? E falta de conhecimento técnico também. É grave. A gente tem várias competências, não é só essa competência. Então, muitas vezes a gente é pressionada a decidir e com rapidez, porque, afinal de contas, a gente está falando de direito à vida, né? A questão da saúde e direito à vida. E, uma vez pressionados, a gente precisa ter subsídios técnicos, né, para isso. E eu acrescentaria também, eu já falei, a questão de obter medicamentos de alto custo em relação aos dispensados pelo SUS, fazer uso do fármaco fora da previsão desse protocolo clínico. Bem, aí veio o RE, 1.366.243, que é o tema 1, 2, 3, 4, fácil decorar esse tema, né? E que veio a tentar dar uma ajustada aí no sistema, né? E aí, como é que seria, né? A primeira questão logo foi essa questão da competência, e o STF ele disse que todos os 3 entes da federação podem, né, entregar medicamentos, como eles entregam medicamentos também, essa competência tem que ser dividida entre eles, sendo que o medicamento que não está na lista do SUS, ele reafirmou, né, uma jurisprudência que já vinha caminhando, e temas também já sobre esse assunto, mas tem registro na Anvisa, serão propostos na federal, desde que o valor seja igual ou maior a 210 salários mínimos. Né, a União pagará o custo total do medicamento. Se fosse entre 7 e 210, aí passa a ser o próprio Estado. Bem, ele também consagrou que a Defensoria Pública da União pode entrar com ações, ainda que na Justiça Estadual, para pleitear, né, e também as defensorias, aliás, públicas do Estado, elas também podem atuar tanto na federal quanto na estadual, para deixar mais amplamente essa possibilidade de acesso aí a quem mais precisa. E esse acordo também ele previu a criação de uma plataforma nacional, e é sobre isso que eu gostaria de dizer. Eu acho que esse tema 1, 2, 3, 4, ele trouxe de importante essa questão da plataforma. A meu ver, a gente precisa de subsídios. Como eu falei, um dos problemas é a falta de conhecimento mesmo técnico e aprofundado de questões de saúde, obviamente, né? A gente não tem conhecimento técnico suficiente, porque precisa de peritos, né? Precisa de médicos atestando aquilo, de que realmente aquela medicação e não outra, ou a urgência de uma internação, de uma cirurgia. Então, você tendo uma plataforma nacional que venha trazer todos esses dados e de fácil consulta, porque hoje tudo é eletrônico, né? O processo é eletrônico. Então, facilmente, essa plataforma poderá ajudar, desde que super atualizada, com funcionalidades de BI e tudo mais, para o magistrado. Então, a vantagem seria isso, né? Porque a gente teria uma governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementando essa plataforma, com as informações do cidadão. A porta de ingresso seria via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas. Também orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Judiciário dessas informações. Além disso, indicando quem é responsável por fornecer administrativamente aí,
e também detalhando os fluxos, né, para justamente você poder fornecer essa prestação de serviço da saúde. Além disso, o serviço de saúde, principalmente esses não incorporados ao SUS, deverão assumir, né, o profissional da saúde, ele deve assumir essa responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, relatório atualizado do estado clínico dele, por aí vai. Então, o primeiro ponto que eu destaquei foi em relação a essa plataforma nacional. O segundo ponto que eu queria destacar de importante que auxiliaria, né, na resolução dessa judicialização tão discrepante, é você ter essa cooperação entre os entes. Né? Uma vez que você tenha um canal, porque são demandas estruturais, né? São demandas hoje sensíveis, estruturais, que a gente sabe que elas não acabam dentro do Poder Judiciário. Muito antes, pelo contrário, uma decisão não vai resolver. Né? O que vai resolver mesmo é se, para quem a gente der a decisão, for lá executar aquela decisão como a gente espera. Então, não adianta vir só uma decisão judicial em muitos casos, né? Então, a complexidade desse sistema de saúde, ele atinge a própria prestação do serviço por parte do Poder Judiciário. E aí o CNJ, ele também viu algumas dificuldades e necessidades para você criar essa cooperação. Né? A gente teria que ter sempre um canal dentro da Secretaria do Estado de Saúde para maior integração, núcleos especializados, os NATJUs, né, para auxílio também. A dificuldade é o próprio atraso na incorporação de novas tecnologias de saúde, né, a obsolência de medicamentos e procedimentos ou mudanças em diretrizes clínicas. Outro problema é na própria regulação, né, a ausência de respostas inadequadas, insuficientes, ausência de prazos, ausência de conhecimento de políticas públicas e do próprio funcionamento do SUS. Então, esse diálogo interinstitucional, ele é fundamental para a compreensão e para a construção também desses fluxos. A eficiência, a acurácia, a efetividade e segurança do fármaco deve ser comprovada à luz da medicina baseada em evidências. Né? Então, necessariamente respaldadas por demonstrações científicas de alto nível, ensaios clínicos, porque esses são os estudos mais adequados do ponto de vista do fortalecimento dessa política. Bem, aí, como a Márcia falou do laboratório, eu não poderia deixar de falar que, dentro do Poder Judiciário, da Justiça Federal, a gente foi altamente inovador, porque a gente criou os laboratórios de inovação justamente para a gente conseguir resolver essas questões mais problemáticas, mais complexas, questões que a gente percebe que uma decisão, um juiz isolado não vai conseguir resolver. E a gente fez um laboratório grande junto à Infam, justamente para resolver. São as fotos do meu laboratório lá no Espírito Santo. É um lugar bem disruptivo, assim, diferente do que se espera de justiça. E a gente fez, na época, em 2021, teve reunião de vários juízes do país estadual, federal, estava até o Dr. Clênio lá do TRF4, e a gente pensou nesse juízo colaborativo 5.0 da saúde. E é engraçado como agora o STF, ele chega exatamente nessa conclusão da necessidade de um portal, e a gente já tinha até dado um nome, que é o Conecta Juiz, onde estariam todas essas informações. Isso é uma situação, né? Então, a gente tem a plataforma, a gente tem a cooperação dos entes. A terceira solução que eu viria para a questão é a questão do acordo através de conciliações e mediações. Eu estou nessa área de conciliação e mediação. Ano passado, a gente até discutiu um pouco no almoço, para resolver mesmo isso, teria que ser acordos pré-processuais, né? É tudo muito urgente e, na verdade, a saúde ela tem que ser mais preventiva, né? O 196 da Constituição não é para simplesmente a gente ficar apagando incêndio, para fazer realmente uma questão de você prever, né, e tentar sanar a questão antes que seja comprometida a questão da saúde. A gente fez essa semana de conciliação lá no TRF2, ano passado, de 14 a 18 de outubro. Foi um momento único, deu muito trabalho fazer esse mutirão. A gente conseguiu, foi instado pela desembargadora Carmen,
Silvia Arruda, que também entende bastante dessa questão da saúde, da prestação, mas a gente teve essa interlocução. Estavam nessa semana que a gente fez os procuradores federais, os estaduais, os municipais, a gente trouxe gente de Brasília aqui, do Ministério da Saúde, mas foi muito difícil. Tá? Eu confesso para vocês que essa interlocução é uma das mais difíceis. E a gente conseguiu 70% de acordo, foi bem interessante, impactante. Esse ano a gente vai fazer novamente agora, eu acho, em novembro, e eu espero que seja uma prática que permaneça. Aqui uma frase da desembargadora: a conciliação é chegar mais perto do cidadão, compreendendo suas necessidades e tentando atendê-las. Porque, no fundo, a gente tem que colocar sempre o cidadão no centro do que a gente quer de prestação jurisdicional. Então, com isso eu encerro, deixo o meu e-mail e o meu Instagram. Obrigada. Obrigada, Cris, por apresentação dessa perspectiva, né, do nosso estado atual da judicialização da saúde no Brasil. Lembrando, né, gente, que, segundo os dados do último CNJ, né, do último Justiça em Números, nós temos 80 milhões de processos no Brasil, né, 80 milhões de processos em andamento. No último ano foram quase 40 milhões de novos processos no único ano. Foram 39 milhões de processos ajuizados em 2024 e 44 milhões de processos julgados. Então, assim, a gente trabalha muito, é um trabalho muito grande que a gente faz. E esse trabalho, né, de judicialização da saúde, como a Cristiane colocou, é um trabalho muito angustiante, né, porque quem é que quer, né, ter nas mãos a responsabilidade que a pessoa morreu ou que a pessoa teve o estado de saúde agravado por conta de uma decisão sua, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre lidando com a escassez de recursos, né? É a chamada, né, no juridiquês, a reserva do possível. Então, realmente, a gente tem também um trabalho muito grande de capacitação do judiciário em matéria de saúde para poder enfrentar melhor essas questões. E, realmente, a Cris é um dos nossos expoentes em saúde, em laboratório de inovação, em conciliação e mediação. Muito obrigada, Cris. Foi excelente a sua palestra. Agora a gente vai ouvir o também querido professor Rui Camilo Júnior. Ele é professor doutor no Departamento de Direito Comercial da FADUSP, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde ele também é mestre, doutor, e ele também é pós-graduado em Análise Econômica pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, com extensão na Universidade de Grenoble, que ele é muito chique. Professor Rui, você tem a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu falo sempre de pé, porque o professor fala de pé para os alunos não dormirem, então a gente tem esse hábito, e falarei de pé. Começo cumprimentando, agradecendo a Bifina pelo gentil convite, os presidentes Odilon, Andrei, muito obrigado, é um privilégio, uma honra estar aqui, aprendi muito, encontrando com tantas pessoas brilhantes. Queria cumprimentar meus colegas de mesa, doutor Cristina, doutor João Marcelo, minha querida amiga Márcia, e eu vou tentar ligar minha fala aos que me antecederam. Nós temos, a doutora Cristiane falava do papel do judiciário na política de saúde. O painel anterior discutiu o tema do PTA, quer dizer, um dos aspectos fulcrais da regulação de IPI no Brasil está na mão do judiciário. Então, o judiciário digamos que no Oscar das políticas públicas, ele não concorre a ator coadjuvante, ele concorre a ator principal, né? E a gente não percebe isso. E quais são as implicações que isso tem para as eficiências que isso pode trazer, mas também as disfuncionalidades que pode trazer de uma excessiva dependência do contencioso do judiciário e dos litígios para moldar
a nossa regulação. O professor, meu querido amigo, meu colega de departamento, o professor Vitorido, mostrava como, ao discutir determinados temas no judiciário, nós tiramos esses temas daquela instância que às vezes seria mais adequada, que seria das negociações internacionais, já que nós estamos vivendo um momento de graves tensões geopolíticas, né? E nós estamos, às vezes, discutindo aqui em brigas internas algo que deveríamos ter uma posição para, eventualmente, se fosse o caso ceder em negociações internacionais. Então, quer dizer, o judiciário ele tem o protagonismo. Qual que é o papel do judiciário em matéria de patente, né? Ele tem dois papéis fundamentais. O primeiro, competência de controle jurisdicional dos atos do INPI. Né? Essa competência é fundamental. Por quê? Porque todos os órgãos, todos os escritórios de patente do mundo têm uma tendência pró-patente. Isso é identificado, tem um autor chamado Elderman, num paper chamado The Value of Accuracy in the Patent System, de 2017, que ele mostra isso. A tendência, né, é de concessão. Então, mesmo independente do rigor ou dos procedimentos mais rigorosos de exame, a tendência do sistema é pró-concessão. Bom, que caberá sempre ao juiz judiciário fazer essa revisão. O segundo papel é justamente do enforcement privado dos direitos de exclusividade nos conflitos entre agentes econômicos. Quer dizer, fazer valer os títulos patentários, né? Então, vocês percebam, o judiciário tem dois jogos diferentes. O jogo do controle jurisdicional do INPI, que é na Constituição Federal, o jogo dos conflitos em relação ao enforcement de títulos patentários, que é na Constituição Estadual. Dois jogos em campos diferentes, jogos com regras diferentes, com premissas diferentes, mas eu diria, isso eu quero reiterar, nos dois jogos, tanto da disputa de contrafação quanto nas disputas de validade de patente, o papel do judiciário é o mesmo, é o papel do goleiro. Ele está lá defendendo o gol. E qual que é o gol? O que tem atrás do gol? Qual que é a meta que ele está defendendo? É algo que se chama domínio público. Eu vou aqui reiterar, eu já falei isso no Rio de Janeiro ontem, nós falamos pouco de domínio público em matéria de patente. A gente fala em patente, exclusividade, exclusivo, patente. Não falamos do domínio público. Ora, o domínio público é o que importa. E eu principio chamando a atenção que, para mim, eu já disse isso também ontem no Rio, a quando eu tenho que explicar domínio público, que para mim é o elemento central, e é o que quando a doutora Márcia disse que o judiciário tem que equilibrar as coisas, o judiciário tem que equilibrar as coisas garantindo o domínio público. Esse é o equilíbrio, é defender aquele gol, né? E a melhor metáfora que eu conheço do domínio público é a Lua, né? A Lua não é do Trump, a Lua não é do Elon Musk, a Lua não é do Jeff Bezos, a Lua é de todos nós. A mais humilde pessoa, morador de rua, a Lua é tão dele quanto nossa. A Lua é um bem de uso comum de todos. O domínio público é isso. É um acervo de tecnologia, de conhecimento, de cultura, que é de todos nós indistintamente. Não é um bem, é um bem de uso comum de todos. Não é um bem de que ele esteja, no momento, sem titular, um bem res nullius que possa ser apropriado. E o problema, no entanto, do domínio público é o seguinte: se é de todos, quem defende? É um problema de ação coletiva. É o velho problema, se um cachorro tiver vários donos, quem dá comidinha para o cachorro? Ninguém cuida do cachorro. É a mesma coisa, quem cuida do domínio público? Ninguém, porque de todos o pessoal acaba relevando, é um problema de ação coletiva. Então, na prática, nós temos o judiciário está nesse papel. Agora, o judiciário ele é inerte, ele não age, ele precisa ser provocado. Nós temos e a provocação, infelizmente, se faz pelas ações judiciais. Então, o nosso sistema, na prática, ele depende do contencioso, depende dos litígios. Isso gera uma série de problemas. Né? Nós podemos ter um sistema diferente, nós podemos ter um sistema em que o INPI aplicar sanções por multa. Ao descumprir um direito de propriedade industrial, eu vou multar. Ou que o Ministério Público Federal ou Estadual chamasse para si o objetivo de defender os direitos de propriedade industrial. Não é. Nosso tema é diferente. Nosso tema delega aos particulares o poder de ingressar em juízo para fazer valer os seus direitos ou para derrubar direitos exclusivos que tenham sido dados de uma forma indevida. Então, nós temos o que a gente chama de regulação privada. A regulação, se fosse deixada na mão do Estado fazer valer as regras, o custo seria do Estado,
O Estado não teria informações técnicas, a gente sabe como esses contenciosos de patentes são extremamente complexos, deixar na mão, às vezes, da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal é difícil, não há uma assimetria informacional, a administração pública é sobrecarregada, é burocratizada, é difícil, às vezes, coordenar, né, esforços dentro da administração, há o risco de captura, ou seja, nós tivéssemos uma agência central de enforcement de direitos patentários, ela poderia ser capturada por interesses ocultos. Então, quer dizer, a opção nossa foi regulação privada. Nós damos para os particulares o poder de ingressar em juízo, seja para derrubar títulos patentários, seja para fazer valer títulos patentários. Ao fazer isso, ao deixar na mão dos particulares fazer rodar a máquina, o sistema de propriedade industrial, a gente tem a vantagem de uma ação descentralizada, né? Então, nesse momento, com certeza, tem advogado preparando a ação, você vai fazer valer algum DPI em algum lugar. Nós temos a possibilidade de usar todo o acervo de conhecimento privado que as empresas têm, né, as empresas prejudicadas têm para defender isso. Nós temos uma situação em que nós vamos ter um benefício público, por exemplo, nós derrubamos uma patente indevida, nós temos um benefício público, um benefício que é de todos. A quem coube, quem custeou aquela batalha judicial para derrubar uma patente indevida? Foi algum particular. Então é uma situação curiosa em que nós temos um benefício público e um custo privado. Isso é bom, né? E, sobretudo, nós podemos ter incentivos econômicos dos concorrentes, principalmente, ou de um consumidor importante para atacar isso. Então, a regulação privada para fazer valer os direitos de PI funciona, né? Mas ela tem uma série de problemas. Assim como ela tem vantagens, ela tem enormes desvantagens. A primeira, vácuos. Existem setores, tem patentes que não vão ser defendidas. O domínio público não vai ser defendido contra o defensor, contra o titular de uma determinada patente. Por quê? Porque ou não tem um concorrente ou não tem um grande consumidor por trás daquilo. Então, às vezes, uma patente criminosa, uma patente absurda, ela vai ser concedida erroneamente pelo NPI e ninguém vai desafiá-la, porque ou não tem um concorrente com peito de para cima ou não tem um consumidor com isso. Então, ao depender do incentivo e do estímulo do agente econômico, se não tiver esse estímulo, aquilo vai prevalecer. Segundo grande problema é o abuso do direito de ação. Quer dizer, como o sistema é todo lastreado na ideia de litígio, eu também tenho um monte de caminhos para abusos. Então, eu tenho, por exemplo, patent trolls, né? Quer dizer, empresas cuja função não é produzir, não é comercializar, é comprar patente questionável, patente fraca, para ficar processando gente por aí, tentando biscoitar algum dinheirinho para cá, para lá. Esse é o primeiro risco que eu tenho. Quer dizer, a pessoa usa esse sistema, esse papel de defensor do interesse público para isso. Segundo problema que eu posso ter é o sham litigation, que é o contrário. O cara ficar infernizando também, entrando com um monte de ações, às vezes sem um direito pouco plausível de propriedade industrial, para tentar impedir o acesso ao mercado. Então, enfim, todo tipo de abuso oportunista de situações E o terceiro, um outro problema, explosão de contencioso. É o que a gente chama de inflação de litigância. Quer dizer, o fato de todo o sistema se assentar em processos faz com que nós tenhamos cada vez mais processos, isso gera custo para as empresas, isso gera temor para os investidores, que ao lançar uma nova tecnologia, tem que morrer de medo de saber se vão ser processados ou não por aquilo, né? Outro problema, aí algumas questões relacionadas ao judiciário, falta de conhecimento técnico, né? Então, evidentemente, o TRF2, né, e sobretudo a jurisdição especializada do TRF2 tem enorme conhecimento técnico, conhece, tem experiência, já viu tudo acontecer, tem vivência. O juiz lá, o Brasil é um continente, o juiz de alguma comarca distante, inclusive isso é mais sério até no juiz estadual. O juiz estadual está acostumado a trabalhar com direito do consumidor, crimes pequenos e direito de família. Quando chega um caso lá de contrafação na comarca dele, ele não entende nada daquilo. Então nós temos falta de especialização. Isso faz com que os milhares de juízes do Brasil tenham visões, alguns não têm conhecimento, outros conhecem, mas têm visões um pouco excessivamente favoráveis à EPI ou excessivamente contrárias à EPI. Ou seja, nós temos uma situação de oscilações, de justiça lotérica, gerando uma enorme insegurança. E aí isso facilita o fórum shopping. O cara entra, ele sabe onde o juiz tem uma postura A, B ou C, ele vai lá, ou ele foge da jurisdição do Rio de Janeiro como o diabo da cruz,
né? Porque sabe que lá as coisas são mais técnicas, ele quer pegar, às vezes, a pessoa na falha, quer pegar a pessoa, do juiz na desatenção. Né? O juiz não está atento, vai dar uma liminar, e aí, em cima disso, constrói-se todo um castelo de cartas. Então, qual deve ser? Então, vocês viram que ter um sistema regulatório lastreado, assentado em briga judicial, gera uma série de problemas. E o judiciário? O que o judiciário tem que fazer? Né? A primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, o judiciário... Desculpe, tem alguns outros problemas que eu queria comentar. Mesmo uma vara... Pensamos um juiz que conheça profundamente a matéria, como a doutora Márcia. Ela, ao decidir, ela examina os elementos daqueles autos. Ela não tem uma visão, às vezes, de toda a indústria. Né? Falta informação panorâmica e falta feedback. Porque, às vezes, ela toma uma decisão que depois não sabe o que aconteceu na sequência. O processo, o juiz, ele julga o que é colocado para ele em um processo específico. Ele não tem, ao contrário de um regulador, uma visão do todo e também não tem uma condição de fazer um follow-up do que aconteceu depois. Então, acaba sendo as intervenções do judiciário acabam sendo muito isoladas, esporádicas e sem uma continuidade de reavaliação. Né? Até porque é uma preclusão, o juiz não pode reavaliar o que fez. E, finalmente, só um último ponto também que eu quero comentar em relação a essas dificuldades do judiciário. Eu também, quando confio que as partes farão valer, né, o sistema, eu também estou incentivando essas partes a fazerem acordos. E, às vezes, o cara que entra com o processo, ele está ali criando uma situação só para ganhar um troco também e faz um acordo ruim, um acordo baixo e deixa passar, às vezes. Às vezes, ele vai desafiar uma patente. A patente... chega o cara e faz uma proposta de acordo para ele. Ele recebe qualquer coisa e o assunto para por ali. Né? Então, também há essa ideia de que o incentivo privado também acaba permitindo esse tipo de transação ruim. O que nós podemos fazer para melhorar? Em primeiro lugar, o STJ ou o STF tem que ter um papel, sim, de cortes de vértice, ou seja, cortes que estão no ápice do sistema e que fazem valer sua jurisprudência. O professor Vitorino dizia que essa questão dos PTAs é uma questão que é de direito, tem que ser discutida rapidamente pelos tribunais superiores para estancar esse tipo de coisa. Então, nós temos que ter uma uniformização que vem da cúpula. Segunda coisa, o juiz tem que ter conhecimento especializado. O juiz não pode deixar na mão do perito ver o que ele acha. O perito, claro, é um auxiliar fundamental, mas nós temos juízes que lavam as mãos, deixam na mão do perito e nós sabemos que ali podem acontecer coisas erradas. Também é necessário punir com rigor o abuso do sistema. Ou seja, nós temos que exigir, corrigir o valor da causa para dar valores altos e sancionar com sucumbência e com multa de litigância de má-fé aquele que está fazendo do processo judicial um instrumento de abuso. Isso é particularmente importante no caso dos patent trolls e do sham litigation. Até porque, cá entre nós temos 2 casos de sham litigation punidos pelo CAD. Então, se nós não vamos punir pela via da litigância de má-fé, nós não vamos punir nunca. Então, o que a gente quer do judiciário? Né? Então, a gente quer um judiciário que realmente faça valer o domínio público, impeça que ele seja invadido, espoliado, ocupado indevidamente por pessoas que invocam indevidamente direitos de patente que não existem. A gente quer um judiciário que respeite a vigência temporal de uma patente, mas não a estenda indevidamente. A gente quer um judiciário que não seja nem leniente demais, com qualquer, nem rigoroso demais. A gente quer um juizado que seja quente, que seja técnico. Então, eu brinco, eu falava que o judiciário é o goleiro que defende uma meta que é o domínio público. Eu não quero que ele seja nem um frangueiro que deixa entrar qualquer patente indevida e invadindo o domínio público, nem que seja aquele goleiro que fecha o gol, que também não passa uma patente, tudo do domínio público, que é o caso do Aranha Negra, né, que era aquele goleiro soviético, que era considerado o maior goleiro do mundo, né, nos anos 60, foi o único goleiro que ganhou a bola de ouro da FIFA. Eu não quero um goleiro, também não deixa entrar a bola. Tem que ter patente, sim, não é tudo domínio público, é claro. A gente quer uma coisa técnica. O judiciário técnico, e eu chamo a atenção de vocês que existem movimentos jurisprudenciais. No momento, às vezes, me parece, sobretudo nos Estados Unidos, nós temos um movimento muito pró-patente do judiciário.
isso não é sempre assim. Isso se revela. Há vários estudos que mostram uma inflação do número de patentes, que nunca houve tantas patentes concedidas. Isso é fruto da flexibilização dos próprios critérios jurisprudenciais de patentes nos Estados Unidos. Por outro lado, é engraçado, isso é cíclico. Houve momentos nos anos 50 em que a patente, o judiciário adorava derrubar a patente porque era um judiciário muito preocupado com o poder econômico. Então, assim, quando o judiciário enfrenta o poder econômico, ele não gosta de patente. Então, nos anos 50, por exemplo, tem um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, o juiz Robert Jackson, dizia em 1949, na Suprema Corte, a única patente que vale nesse país é aquela que ainda não chegou aqui, porque quando chegar aqui na Suprema Corte, então vamos derrubar. Havia uma posição contra as patentes. Hoje é o contrário, hoje tudo passa. Eu não sei se vocês já viram, e eu gosto de mostrar em aula, a patente concedida de um sanduíche, que é tipo o Beirute. Os americanos, o Beirute está patenteado nos Estados Unidos. Né? O sanduíche em formato oval, com um recheio dentro, o cara conseguiu patentear isso. É o tipo de absurdo que tem acontecido nesse momento para a patente. Um último tema, para falar, para fechar, doutora Márcia. A gente estava falando muito, e todo mundo se preocupa com isso, a questão do backlog do INPI. E alguns autores nos Estados Unidos, e isso, se essa moda pega aqui, porque nós temos alguns que são papagaios também, divisões americanas, eles entendem o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos flexibilizar os critérios do INPI e deixa para o judiciário depois decidir se a patente vale ou não vale. Né? Essa é a solução. Né? Esse é um texto, tem um texto clássico, Rational Ignorance at the Patent Office, de Mark Lemley, de 2001. Ele dizia, olha, deixa rolar, deixa dar patente, depois quem tiver interesse, onde pegar o calo, tem uma pedra no sapato, o cara que tiver pedra no sapato vai lá brigar. E aí com isso a gente resolve, não tem custo para o sistema e as patentes saem mais rápido. Seria essa uma solução para o nosso problema? Não. Né? Um estudo recente diz que isso é uma cretinice, porque o custo dos processos judiciais é muito maior do que o custo de você resolver, com uma pequena dotação orçamentária, o problema do escritório de patente. Então, aumenta a verba dos casos. Você deixa, não, em vez de melhorar o INPI, esvazia e deixa para o judiciário. Aí é que nós estamos jogando custos gigantescos na mão das empresas que vão ter que entrar todo dia com a ação para derrubar patentes indevidas. Então, pessoal, claro que para a gente esvaziar um pouco o excesso de litigiosidade, nós temos que ter um INPI mais rápido, mais atuante e mais rigoroso. É isso aí. Muito obrigado, doutora Márcia. Muitíssimo obrigada, professor Rui. Foi excelente a sua intervenção. Agora, eu adoro futebol, mas entre ser goleira e concorrer ao Oscar, eu acho que eu prefiro concorrer ao Oscar. Né? Quem sabe assim o Brasil ganha, né? Para que a gente perder esse ano. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu só queria... eu anotei aqui algumas coisinhas para falar dessas dificuldades do Poder Judiciário. Né? Como eu falei sobre a exposição da Cris, a gente tem uma quantidade de processos gigantesca. A especialização ela é diminuta, né? Ela ocorre em matéria de propriedade industrial, intelectual, ela ocorre nas varas federais do Rio, né? No Rio de Janeiro, na Justiça Federal, em primeira e segunda instâncias. Agora, na Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, tem 2 varas especializadas. No TJ do Rio e de São Paulo, tem varas especializadas. No TJ de São Paulo também tem no tribunal. E é isso. Né? E não é competência exclusiva, é competência concorrente com outras matérias. Eu, por exemplo, a minha vara tem matéria previdenciária e propriedade intelectual, sendo que o número de processos previdenciários é de 80% a 90%. Né? Matéria de PI é 10% a 15%, 20% no máximo. Então, assim, na maioria, os juízes são generalistas. Né? Nesse mundão do Brasil, a gente vai encontrar juízes absolutamente generalistas e que têm que tratar com as matérias mais diversificadas no dia a dia. E, então, assim, eu sempre falo que a gente tem que jogar o jogo. Né? Então, assim, se a pessoa tem um processo numa comarca distante,
tudo, eu acho que ela tem que chegar lá e explicar, né, e dar suas razões, fazer um letramento, digamos assim, uma explicação, porque dificilmente aquele juiz vai ter tempo, vai ter disposições, vai ter, né, porque o volume é muito grande e ele está sendo pressionado por metas do CNJ. Então, a nossa realidade, né, é muito difícil Brasil afora e muito diferente Brasil afora. E, nesse sentido, eu parabenizo mais uma vez, como eu sempre faço, né, a atuação da Abifina, que há muitos anos percebeu que precisava participar do jogo, né, as suas empresas entenderam que precisavam participar desse jogo e começaram a participar dos processos judiciais, atuando como amicus curiae. Né? Isso há muitos e muitos anos. E a gente tem esse espaço, né? A gente está aqui na 14ª edição desse espaço privilegiado de debates sobre inovação, propriedade intelectual e desenvolvimento. E eu queria também falar rapidamente, né, sobre essa questão de oscilações, né, de entendimentos e de jurisprudência. A gente entende que isso leva a uma incompreensão do sistema, mas eu ainda acredito que é um sistema democrático, né, e é um bom sistema, o melhor sistema que a gente tem. E eu acho que uma questão fundamental que se apontou é a questão do sistema de precedentes. E a gente atua também muito por meio dos centros de inteligência da justiça, na efetividade desse sistema de precedentes. Porque o sistema de precedentes ele não pode ficar à mercê de quem está lá na hora. Né? Como foi falado aqui de manhã, não, mudou a composição do Supremo e vai mudar o entendimento. Não pode ser assim. Se você tem que, é o que a gente chama no juridiquês de ratio decidendi, que é a razão de decidir. Então, se você tem aquele precedente e você tem aquelas razões de decisão, o juiz posterior, né, a composição posterior, né, salvo uma coisa muitíssimo bem fundamentada, não pode alterar essas razões de decisão, porque um dos pilares da jurisprudência é que ela seja íntegra, que ela seja preservada ao longo do tempo para que a gente possa ter estabilidade e segurança jurídica. Né? Agora, assim, às vezes a gente vê, né? Mas assim, é preciso que os atores, que os advogados, que a sociedade apontem isso por meio de todos os recursos, né, legais, jurídicos cabíveis. Tá? Mas, enfim, foi excelente. Adorei a sua apresentação. E agora passo a palavra para o doutor João Marcelo de Lima Safin, que é doutor em Direito Comercial pela Universidade Santiago de Compostela, na Espanha, e também pela USP, professor associado de Direito Comercial da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e também na Academia de Inovação do INPI. Tá bom? Isso. Tá bom. Então, você tem a palavra. Muito obrigado, Vossa Excelência, juíza, magistrada e professora também, minha colega de ofício, né? Não quero sair daqui hoje, não, vou ficar aqui nessa cadeira. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer de novo o convite da Abifina. 20 minutos. 20? Pô, eu estava preparado para 10, aí já me dei bem, já vou mudar aqui. Bem, em primeiro lugar, agradecer a Arena, porque eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse, mas terminei o doutorado em 2002, aí mudou o Código Civil. Aí tive que fazer tudo de novo até 2003 para defender. E quando retornei à casa, eu vi o CIPID e pensei assim, puxa, um dia eu vou falar nesse evento. Então, é a realização de um sonho, porque, ao fim e ao cabo, era o local onde as coisas que eu gostava de falar estavam sendo ditas. Então, eu nunca me adaptei para falar o que eu falo aqui. Foi o contrário. Eu estudei o domínio público desde o início, tive a honra de ter homologação da minha tese de doutorado no seu departamento, apesar da contribuição ter sido do professor Luiz Olavo, que era de outro departamento, né, que era do de internacional, e foi meu orientador quando eu estava no Brasil. E não tinha por que me receber, né, porque só aquele tijucano tricolor, mas ele foi lá e me recebeu mesmo assim, foi meu orientador aqui.
E boa parte do que eu falo hoje, eu reproduzo da sabedoria do professor Luiz Olavo Batista. Então, essa comunidade é um todo. E aí eu estava dizendo aqui, o meu prazer é devolver essas coisas, se é que eu consigo. Mas voltando aqui para a professora Márcia Helena Nunes, já advogou. Não, Márcia Maria. A Márcia Nunes, então. Errei. Acabo de tirar 10 minutos do tempo dele Pois para eu poder é. errar meu nome. Ao longo desses anos, muita coisa foi julgada pela doutora Márcia. Umas bem, outras nem tanto. No entanto, que eu digo assim a advocacia tem disso, né? Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas eu sempre tive um respeito muito grande, porque as varas especializadas do Rio de Janeiro têm 20 anos, não são 20 dias. O legado que essa vara deixou para o Brasil todo, seja estadual ou federal, é de grande envergadura e motivo de orgulho. E quando eu vou para o exterior, eu costumo falar muito. E eu já vou fazer propaganda de uma outra dupla de varas especializadas que lá estão, e que nem todos sabem, que é a vara especializada em antitruste. Ainda não tivemos, pelo menos eu não sei, acho que houve um único precedente, eu não pude acompanhar. Estou doido para poder utilizar a nova arena, mas isso só demonstra o pioneirismo, né, do TRF2. Se eu não me engano, foi iniciativa do juiz que foi conselheiro do CAD, Cueva, quando eu estava no CNJ, junto com André Fontes, e que inauguraram as varas. Eu achei que tinha tudo a ver, porque nos ajudaria muito nessa tarefa de defender o domínio público. Então, como professores que somos, né, e a doutora Daniela Shimalatik, Cristiana Shimetalik, nome árabe, né? Não. Essa é uma Shimetalik, tcheco. Nos deu uma lição no sentido de que boa parte desse contencioso decorre de um problema cultural. E se nós temos 80 milhões de processos, aqui temos uma boa situação-problema. E eu costumo dizer, pelo menos foi o que me veio à cabeça, que a judicialização é sintoma, não é causa. E o que tem me chamado muito a atenção disso é o seguinte: ligando aqui direito ao desenvolvimento, ao Poder Judiciário, assim, como poderia o Judiciário garantir o direito ao desenvolvimento? Eu devo dizer, em primeiro lugar, que a propriedade intelectual é um superpoder. Nenhum outro poder, nenhuma outra faculdade permite, através de um direito negativo de exclusão, interferir na propriedade alheia. Isso é uma barreira à entrada de um poder estúpido e só pode ser utilizado de uma forma muito cuidadosa, muito atenta, e a interpretação é sempre restritiva, como é no direito autoral. Mais que isso, o que eu quero dizer, eu vou lembrar de novo do José Oliveira Ascensão, que dizia que a propriedade intelectual é uma ilha de exclusivos num mar de liberdade. Esse é o nosso ponto. E aí sempre houve quem me perguntasse: de onde você tira isso, Assafin? De qual parte do direito positivo está a sua convicção de que não deve prevalecer o laissez-faire da escola austríaca? Assim, o direito ao desenvolvimento está na Constituição da República. Se a gente pegar os arautos do direito constitucional econômico, vai poder utilizar o artigo 1º de cara, Estado Democrático de Direito, não é, doutora Márcia? Segundo o princípio da motivação, tá aí, você não pode decidir uma coisa para alguém e outra coisa para outro alguém, porque não é tão próximo, isso não é admitido. A dignidade, poder viver do próprio trabalho e pagar as próprias contas. O povo brasileiro não quer moedinha no Pires, ele quer trabalhar e viver do próprio trabalho. E aí, na sequência, a gente pode continuar indo. Função social do trabalho está aqui, a livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? A gente não pergunta, né? Às vezes dá a impressão que a livre iniciativa é licença para matar no direito econômico. Não, não é, ao contrário. É uma liberdade, se você for para Hering, quem gosta, né? Facultas agendi, o que é? Facultas agendi, a categoria dogmática das liberdades é uma facultas agendi, que é uma faculdade que é um direito subjetivo.
qualquer constrangimento no direito subjetivo de qualquer empresário é um ato ilícito, está no artigo 186 do Código Civil. Será que a gente esqueceu? E quando isso decorre de um abuso de direito, vale o artigo 187. Então, quando me perguntam qual é o teste aplicável no caso de Shamsgation, o teste é o teste do artigo 187 do Código Civil. Esse é o teste. Agora, se quiserem provocar mais um pouco e vier com um papo de laissez-faire, porque eu sou da escola de Chicago e dificilmente, da onde eu venho, nada ruim pode sair de uma relação vertical, eu digo, bom, vamos adiante. Se você traz o precedente PI, que tem que estar tudo errado, objetivamente, sem sentido, aquela coisa, não vai ter nunca os requisitos. Se você vai para o POSCO, que é uma ação certa, outra errada, também dá. Mas o que a gente está falando aqui é uma coisa diferente. E tem um caso que os gringos resolveram há muito tempo, que é o caso Walker, que é a patente obtida com fraude. E eu não vejo a diferença de uma patente obtida com fraude para uma extensão que não existe, porque o próprio STF já disse várias vezes que não existe. Qual é a dúvida? Eu não sei. Do ponto de vista dogmático, não está em lugar nenhum. Mas, o que eu posso dizer? Aí vocês podem me perguntar, João, qual é então a relação dessa história com o direito ao desenvolvimento? E qual é a relação dessa história com o poder judiciário? Bom, vou sair do direito, vou seguir o exemplo do professor Rui, que fez uma palestra extraordinária e me inspirou a falar de Piketty. Esse francês, quando ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele falou uma coisa que eu demorei um pouquinho para entender. Eu sou meio, às vezes é meio limitado, mas tem que ler umas 3 vezes. Mas na terceira eu saquei. Ele falou o seguinte, olha, com relação à crise de 2008, não significa que a gente não vai voltar a crescer. Vai. E vai crescer muito rapidamente, considerando as expectativas que nós temos aqui. Qual é o problema? É que nós vamos concentrar mais rápido essa produção de riqueza do que gerá-la. O que ele está dizendo? Que é o contrário do que é o direito ao desenvolvimento. Não adianta crescer o bolo, eu tenho que distribuir equitativamente os resultados. Então, todas as políticas públicas de desenvolvimento passam por essa distribuição de alguma maneira. E está aqui dentro as políticas públicas de inovação, as políticas industriais, as políticas de recuperação judicial, o crédito, fundamentalmente, e, por que não dizer, a política antitruste. Essa é fundamental. E aí, o que eu posso dizer? O papel do judiciário é fundamental, porque quando você observa que um determinado método de negócio, notadamente a indústria farmacêutica, que é um mercado reconhecidamente assimétrico. Quando eu falo assimétrico, é um mercado muito concentrado, não é, doutor Rui? É um mercado muito, muito concentrado. Se a gente aplicar as ferramentas, aquele termômetro que bota no sovaco do mercado para saber se ele é concentrado, que é o Herfindahl-Hirschman Index, se eu encontrar números abaixo de 5.000, eu pago uma cerveja. Em banco, então, nos Estados Unidos são 5.000, aqui tem 5. Plano de saúde, todos integralmente integrados verticalmente. Plano, hospital e laboratórios. O cliente do hospital deixou de ser o médico. E se ele não tiver cadastrado no plano, ele está fora. Já vi isso acontecer algumas vezes. E para completar, não vejo uma solução. Se eu não vejo nenhuma solução e as restrições aos consumidores continuam, quem vai resolver? É o Poder Judiciário. Se o meu querido INPI, que eu tanto gosto, tomou decisões tão interessantes em matéria de patente, nos artigos 32 e 33, polêmico, obviamente, mas interessante. Achei muito complicado quando criou a apostila genérica. Eu achei que a solução é sair da sua mesa para a mesa do juiz estadual. Mas eu fiquei ainda mais preocupado quando surge uma resolução sobre distintividade adquirida. Significa que, doravante, quiçá, será possível um sinal de domínio público ser apropriado por exclusivo e assim gerar um trademark troll, o que era inimaginável. Isso vai parar na mesa de alguém. Bom, o que eu acho que o que fazem os professores aqui
é defender o rigor dogmático da produção intelectual, porque isso é a nossa garantia. E pelo rigor dogmático, se eu for olhar para os europeus, interpretando a Convenção da União de Paris, eu tenho que tomar muito cuidado com o domínio público, porque, para eles, a falta de caráter distintivo é uma proibição absoluta, portanto, é até imprescritível. Voltando, é imprescritível o sinal registrado sobre um sinal sem poder distintivo. É mais sério até do que o autorrenome, que, aliás, é o trademark troll por excelência. Eu não vou nem falar nome, mas uma companhia de cosmético, no dia seguinte, ganhou autorrenome e começou uma aviação contra todo mundo, fazendo busca e apreensão de lata de leite. Eu fico pensando, qual é a importância no método de negócio do sujeito que fabrica cosmético para poder apreender o sujeito que está vendendo leite? Isso está errado. Bom, nessa linha de constrangimento do direito subjetivo e de judicialização, surge o conceito que me chamou muita atenção de litígio predatório, né, doutora Márcia? E eu comecei a ver, e era justamente nos setores mais concentrados, onde os fornecedores, agentes, empresas mercantis, eram aquelas de mercados mais concentrados que praticavam as restrições mais agressivas. E aí inverte, quer dizer, o problema do judiciário agora é aquele que procura a solução porque não respeitam a lei. Aí o ministro Herman Benjamin veio com algo que eu soltei fogos, eu quase mandei vou mandar para ele uma carta, ele veio com, é o contrário, né? Litígio predatório reverso, não foi o que ele disse? Então, eu me amarrei nessa história, vou mandar um bilhete para ele, dizendo, até eu vou escrever que isso é um artigo. Bom, então, se a judicialização é um sintoma, não é uma causa, e a gente percebe que se fizermos um estudo econômico dos vários setores, vamos encontrar assimetrias e setores muito concentrados, e esse é o nosso, provavelmente ninguém vai conseguir resolver. Se eu tiver que falar de saúde pública, a ANS não vai resolver, o CAD não vai resolver, o SUS não vai resolver, que também o SUS deve uma grana para o pessoal de plano de saúde, quando usa lá, e também não vai resolver o Poder Judiciário. Então, nessa hora, eu fico com a aposta da professora Chamatalik. A gente vai ter que envolver uma rapaziada maior nessa história, eu acho, sob pena de soterrar a doutora Márcia. E isso eu andei pedindo tanto ao CAD quanto ao Senacom, em momentos diferentes, consultas públicas que pudesse, de alguma forma, permitir reunir todos esses players, em qualquer setor, seja de bancos, seja de saúde suplementar, seja em plataforma digital. E o CAD já está fazendo isso. Na semana que vem, vai fazer uma consulta pública sobre CEP. Olha só. Eu acho que vale a pena a gente dar um pulo lá, ou participar online. Porque eu estou vendo pela primeira vez o CAD, que sempre arquivou as medidas que fossem representações por abuso, misuse, patent misuse, porque achava que era algo vertical e muito ruim um CAD que lava as mãos como Pôncio Pilatos. E pela primeira vez eu vejo que, não, peraí, deixa eu participar nesse negócio. Então, isso tem que ser um esforço conjunto. Nesse momento, eu estou numa situação ainda de desalento, porque eu não sei o que eu posso dizer para um empreendedor pequenininho que está sendo esmagado por um gigante, mas o que eu sim posso dizer é que as coisas podem estar mudando. E, enfim, quais são as minhas conclusões aqui do que seria, sei lá, o Laboratório de Inovação 5.0 de Saúde? Eu vou querer aprender um pouco mais sobre isso. Pode ser um caminho importante para a gente. Mas a minha conclusão, primeiro, nessas confusões todas, falar de coisas diferentes, tópicos aqui. A demora na análise das patentes, que já não mais existe, se prejudica alguém, prejudica o fabricante de genérico, porque ele não sabe se ele vai ingressar naquele mercado e vai dar de cara com um litígio que pode demorar 20 anos. Então, ele não entra. Vários empreendedores, como os senhores, chegaram a mim me perguntando, querendo entrar em tal mercado, e foram fazer implante dentário, porque não sentiram firmeza para botar aquele plano de negócio para funcionar. Segundo, me chamou muito a atenção quando falam de
Ah, não, porque eu sem a patente eu não posso coibir. Primeiro, não é verdade. E outra coisa, o NPI tem um sistema fast track toda vez que existe uma violação. Então, se o titular da patente ou do pedido de patente, ainda sem exame, sofrer as consequências de uma infração, ele notifica o NPI, primeiro ele notifica o infrator, leva ao NPI essa notificação, pede fast track e o NPI avança. Em nenhum dos casos de PTA eu vi um caso de fast track. Zero. Outra coisa, nosso sistema romano-germânico. A doutora Márcia falou uma coisa muito importante, que é essa mudança de posicionamento dos tribunais. E um dos fundamentos, de repente deve ter ouvido isso também o professor Rui, um desses fundamentos é alguém dizer, pessoas abalizadas, muito bem formadas, inteligentes, proeminentes, na magistratura inclusive, dizendo que o nosso sistema não mais é romano-germânico, mas seria um sistema misto, que envolve também o common law em igualdade de posição. Já ouviram isso? Não. Por que que não? Para começar, nos Estados Unidos da América tem uma coisa chamada punitive damage. Numa ação dessa de patente, em que alguém mentir, em primeiro lugar, mentir é mais sério do que a infração. E eu estou falando de causas de 100 milhões de dólares, daí para cima. Para entrar para a briga, você precisa de um fundo para investir. Então é caro, então é mais fácil vir litigar aqui do que lá. Segundo, em caso de patent CEP, é mais fácil, na hora que está negociando na organização privada lá, porque assim, ninguém se declara CEP, por exemplo, porque é bom moço. Ah, puxa vida, eu comprei uma escada, eu consigo pegar o biscoito no topo da geladeira, mas eu prometo, pela mãe mortinha, que eu não vou comer biscoito antes do almoço. É o que ele faz. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que a DG4 de Bruxelas vai aplicar o 101.1 do Tratado de Roma, ou o 102, dependendo do caso, abuso de posição dominante, vai entrar rasgando e vai acabar com a festa. Então ele se adianta, dizendo, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho monopólio de fato, eu tenho monopólio de direito, mas eu prometo que não vou excluir ninguém e vou licenciar de forma igual todo mundo a um preço legal. Só que chega no Brasil isso não acontece. E aí, claro, se você tem uma liminar aqui no Brasil, né, doutora Márcia, eu acho que o market, na verdade, market power não, o bargain power muda. Você acaba tendo um poder de barganha maior lá no gringo. E isso também é uma coisa que tem que ser vista. E, por fim, o que mais? Eu acho que a história do sham litigation, essa sucessão de pedidos sem fundamento, com o único objetivo de criar uma barreira de entrada que se consegue, eu acho que o CAD tem um precedente importante, que é o caso Eli Lilly. Tenho a honra de trabalhar agora com a associação que foi a representante, que é a Progenéricos, mas eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, prestar um pouco mais de atenção nisso, reunindo todos os stakeholders, pelo seguinte, se de alguma maneira não ficar claro que teria consequência no Brasil, como tem nos Estados Unidos, pedir qualquer coisa, não vai acabar nunca. Não adianta transitar em julgado no STF, porque você começa tudo de novo. Não adianta transitar em julgado de novo, porque você vai lá no Congresso Nacional e nós escutamos as coisas aqui. Então, na verdade, o que a gente não tem ainda no Brasil é algo parecido com uma reação do private advocacy na livre concorrência. E isso, o problema disso também foi a prescrição durante muito tempo, né? Porque como sempre acaba em TCC, ou boa parte dos danos, você vai contar a prescrição para trás, no Código Civil dá 3 anos ou 5. Se a investigação durou 10, durou 12, acabou. Você não consegue. Então, todas as multas administrativas, em regra, são pagas ao Estado, para aquele fundo de interesses difusos. Em qualquer país do mundo, começando pelos Estados Unidos da América, 90%, 85%, 90% das indenizações são privadas. As multas são uma pequena parte. E aqui no Brasil, como é? É o contrário. Então, eu acho que o Executivo não tem medo. Eu vou encerrar dizendo isso. Eu lembro que a Defensoria Pública no Rio de Janeiro tinha o Expressinho Telemar. Você ouviu falar disso, lembra? Vossa Excelência ouviu falar disso. Eram tantas as restrições que um andar inteiro, na verdade 2 andares,
de um prédio na Avenida Presidente Vargas era dedicada ao NUDECON, Núcleo de Defesa do Consumidor, só para essas causas. O dono era um mexicano e que tinha uma executiva, não sei se era Concepción Carpinteiro, não me lembro, enfim. E aí, eu imagino que esse executivo deva receber o seu bônus com base na margem, na EBITDA. E aí, eu imagino a reunião dela com o jurídico. Ela deve perguntar, puxa vida, quantos milhões de ações nós temos? Tanto. Legal. Qual é o valor das multas somadas? Como o judiciário não separava o valor de alçada do valor da estreante, misturava tudo, ficava sempre baixinho, sob pena do enriquecimento do coitado do consumidor. E aí dizia, sei lá, vamos dizer que no dinheiro do tempo, lá dos anos 90, 2000, fossem 10 milhões de reais no provisionamento de multas a pagar. Aí pergunta, vem cá, nesse nosso universo que é o Brasil todo, se a gente continuar demorando 6 meses para cancelar o contrato, quanto a gente vai ganhar? Ah, não, nós vamos ganhar mais ou menos 500 milhões de reais. O que o executivo vai dizer? Provisiona. Então, esse é o ponto. E encerrando aí, eu digo, doutora Márcia, enquanto a gente não tiver um sistema que possa, de alguma maneira, mostrar para o executivo e para o povo brasileiro que não vale a pena violar a lei, ela vai continuar sendo violada. Então, muito obrigado pela sua atenção, por não caçar minha palavra. Foi por pouco. Muito obrigada, professor Safin, pela sua visão sempre enriquecedora sobre os aspectos concorrenciais e sobre esse tema da sham litigation que a gente vem discutindo há muito tempo, né? Como é que precisa ser melhorado no nosso país. E como o nosso tempo já está se esgotando, eu passo diretamente para o professor Rui e Cristiane. Querem fazer algum comentário sobre os outros? Não? Então, eu passo a audiência para saber se temos perguntas da audiência. Todos cansados? Todos querendo ir para casa? Bom. Se não temos mais questionamentos, eu faço um breve encerramento, que eu acho que a gente encerra esse painel não com a sensação de esgotamento, né, de que as reflexões que a gente fez aqui, que se iniciaram aqui, estão esgotadas, né? Muito pelo contrário, eu acho que a gente abre uma perspectiva de múltiplas possibilidades, né? Múltiplos caminhos que a gente pode ter para pensar nesse papel do judiciário na promoção da inovação, no desenvolvimento, na construção de um país melhor, né? Com um futuro sólido, com capacidade tecnológica, capacidade industrial e com um crescimento econômico real e efetivo para todos, né? E não simplesmente com aprofundamento das desigualdades, que é o que a gente vem vendo acontecer no mundo inteiro, né, professor Safin? Então, assim, eu acredito, né, que as falas dos nossos debatedores mostraram que essa atuação judicial, tanto em temas de inovação quanto de propriedade intelectual, ela ultrapassa, né, ela está sempre vinculada a um caso concreto, né, como a gente falou, mas ela sempre ultrapassa, né, o caso concreto. Ela acaba influenciando as políticas públicas, ela acaba orientando os investimentos, né, dos investidores privados, ela também atua regulando acesso aos bens essenciais, como a saúde, né, que é um tema também que foi falado ao longo de todo o evento, e ajuda, né, a construir essa confiança, essa segurança jurídica que é tão necessária para que a ciência e a tecnologia prosperem no nosso país. E também, eu acho que ficou bem evidente, especialmente na fala do professor Rui, né, que o nosso desafio é duplo, né, assegurar direitos de propriedade intelectual, assegurar também direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, contribuir para a criação desse ambiente jurídico
justo, organizado, previsível, equilibrado, né? Isso exige sempre uma sensibilidade muito grande, um rigor técnico e o diálogo constante entre o Poder Judiciário, as instituições, os outros poderes, as outras instituições e toda a sociedade, como a gente está tendo aqui. Então, agradeço muitíssimo a minha querida amiga, colega Cristiane Condes Matalik, ao professor Rui Camilo, ao professor João Marcelo Assafim, pelas brilhantes contribuições, e agradeço também a participação de todos e devolvo a palavra cerimonial. Obrigada. Bom, agradecemos a doutora Márcia pela moderação deste painel e convidamos as autoridades a se posicionarem à frente para um registro fotográfico. Muito bem. Nosso muito obrigado. If you get to hear me now, I know you'll be stronger when you get old. Bom, senhoras e senhores, para as considerações finais do seminário, convidamos o presidente executivo da Abfina, Andrei Vilas Boas de Freitas, que contará também com a participação do senhor Rui Pereira Camilo Júnior, para fazer as considerações finais do nosso encontro. Obrigado. É sempre uma tarefa complexa fazer o fechamento de um evento tão instigante, tão profundo quanto esse. Eu vou passar a palavra para o professor Rui. Quero ouvir você primeiro. Eu vou ficar com a parte mais fácil, que é só fazer o agradecimento final. Bom, deixa eu começar pelo seguinte. Nós estamos aqui no evento da Abfina, estamos discutindo medicamentos, discutindo química, biotecnologia, discutindo também questões de patentes. Se nós tivéssemos um evento do setor digital, de digital, né, de Big Tech, não de Big Pharma, de Big Tech, nós não estaríamos, esse não seria um tema. O que é curioso, a indústria farmacêutica, a indústria química, é uma indústria nesse ponto tradicional. É uma indústria que se assenta em direitos de propriedade industrial exclusivo. As Big Techs, elas não precisam, elas são tão poderosas pelos efeitos de rede, pelo efeito plataforma, que elas não precisam de patentes. Aliás, um celular como esse aqui não tem uma patente, tem milhares de patentes. Então, uma patente individualmente tem uma importância. Então, é curioso, né? A patente ela é fundamental em alguns setores. Então, a primeira consideração que eu queria fazer é essa. A patente ela tem uma importância fundamental, ela é instrumento de poder, mas a força que ela tem depende do setor econômico. O setor que nós estamos discutindo, químico, farmacêutico, ela é a base fundamental do poder da Big Pharma. Na Big Tech, esse é um assunto que já está superado. Eles têm outros mecanismos de nos prender e de nos espoliar. Segunda coisa, a patente, e nós estamos criticando, às vezes a gente não critica a patente, critica o excesso da patente, a patente mal dada, a patente estendida indevidamente, a patente cuja exclusividade não alcança atos preparatórios de entrar no mercado, isso a gente critica. A patente é fundamental para a vida da gente. Eu sempre falo aos meus alunos, pensem na quantidade de produtos que vocês usaram hoje, que ou são ou foram em algum momento objeto de patente, né? Eu dou sempre um exemplo básico, a patente do rolo de papel higiênico, que é de 1891. Né? Imagina antes de 1891, antes de inventarem o rolo de papel higiênico, como devia ser complicado. Né? Então, assim, a patente é fundamental para a vida da gente. E eu, quando defendo o domínio público, eu gosto, a patente é um dos vetores, é um dos canais pelos quais acresce-se e cresce o domínio público. A melhor metáfora que eu conheço
da ligação entre o sistema exclusivo e o domínio público é a seguinte comparação. O conhecimento é criado numa torneira. Sabe, uma torneira começa a jorrar água. O conhecimento vai jorrar aquilo. Num primeiro momento, ele cai numa grande bacia. Aquela bacia é a bacia das patentes. Enquanto aquela água estiver naquela bacia, é só do dono. Agora, depois decorrido, quando passa o tempo, ela enche, aquele conhecimento passa a extravasar e a irrigar tudo. Ou seja, a patente ela é um momento em que o conhecimento passa nessa trajetória em que ela vai irrigar todo mundo. No momento que ela entra para o domínio público, em que ela se esgota. E, então, assim, é absolutamente claro que nós não teremos inovação se nós não tivermos patentes nesse setor, evidentemente, em que a patente é decisiva. Agora, o que é indevido é você justamente... Então tem lá a bacia encheu, está na hora dela extravasar. Não, agora vamos fazer aqui colocar um puxadinho, levantar aquilo. É isso que é indevido, a extensão indevida. Tá? Outra coisa fundamental, né? E aí, pensando no setor de tecnologia, o que seria. Quando nós olhamos, um brasileiro pobre, humilde, ele tem uma qualidade de vida, uma expectativa de vida maior do que um rei da França, um rei da Inglaterra no século XVII, XVIII. Por quê? Porque ele tem vacina, ele tem antibiótico, ele tem água tratada, não é? Ele pode se beneficiar de uma série de tecnologias que surgiram incentivadas por esses mecanismos. Por outro lado, o desenvolvimento econômico. O nosso país é um país que estagnou, né? Mal. Quando a gente cresce, a gente cresce no ritmo dos países emergentes. Ou seja, dificilmente a gente vai crescer mais. Quando esses últimos 2, 3 anos, estamos crescendo bastante, ainda não chegamos na média dos emergentes. Por quê? Porque faltam incentivos à inovação. A inovação, quer dizer, representa 3/4 do crescimento econômico de um país, é a inovação. A inovação não só cria melhorias e ganhos de produtividade, a inovação cria novos mercados, coisas que não existiam antes, né? E isso é fundamental. Então, pessoal, eu estou querendo jogar algumas ideias, quer dizer, a gente precisa de patentes, mas a patente é que nem o remédio. O remédio dado em excesso mata o paciente, né? Ou causa um problema sério de saúde. Esse que é o drama. A patente fortalece você para caminhar para a inovação. Mas se você forçar demais, você tem o efeito exatamente o contrário. Você trava a inovação. Por quê? Porque você vai ter aquela patente sendo instrumentalizada só como instrumento, como elemento de poder. Então, uma outra ideia fundamental, eu estou jogando aqui muito aleatoriamente. Patente, e acho que foi o professor Vitorino que disse isso, a patente não é algo que tem que ser naturalizado, um direito natural que Deus concedeu a nós. Pelo amor de Deus, é uma coisa sagrada. Não. A patente é um instrumento que a Constituição diz que é instrumento para o desenvolvimento. Ponto. E desenvolvimento no mercado. Então, o que eu queria dizer com isso? Só faz sentido eu entender patente no contexto de um mercado específico. Se o cara não está no mercado, imagina que são os atos preparatórios, né? Então eu vou fazer um registro na Anvisa, eu vou importar alguma coisa para lançar o produto. Se eu não estou no mercado ainda, a patente é algo que funciona no mercado. Tá? Enquanto eu não estou no mercado, enquanto eu estou em atos preparatórios, eu não tenho nenhuma questão, não estou infringindo o direito de ninguém. Eu estou me preparando para o momento oportuno entrar no mercado. Então o mercado é sempre o referencial. O mercado e o efeito... eu estou protegendo o direito exclusivo no mercado. Fora do mercado, o cara faz o que ele quiser, preparando-se para isso. A patente também, claro, existem críticas a ela, né? A outra coisa que é importante, a patente, isso eu sempre digo aos alunos, a patente não é um incentivo para a inovação propriamente, é para a revelação da inovação. Eu poderia perfeitamente manter em segredo e tal. O que eu quero é revelar como se faz. E aí surge um outro tema que eu também queria chamar a atenção, é o problema dos quadros, da suficiência dos quadros reivindicatórios, né? Eu me lembro de uma molécula específica que era engraçado. Tinha lá uma molécula de um medicamento e dizia o seguinte, essa base pode ser isso, isso, isso. Essa base pode ser isso, isso, isso. Essa base pode ser isso, isso, isso. Você multiplicando aquilo, você tinha ali 200 moléculas possíveis. Não era uma. E qual que é a ideia do quadro reivindicatório? É um manual de como fazer o negócio. Quer dizer, você está dando exclusividade para o cara porque ele vai te ensinar a fazer aquilo. Se o cara não me ensinou, ele, na verdade, escondeu aquele conhecimento ou tentou cobrir todo o universo, toda uma família de medicamentos, né? Ele está travando o negócio. Então,
A patente existe para incentivar a revelação, o ensinamento de como se faz. O INPI tem que ser rigoroso na aferição da suficiência, na adequação e na delimitação dos quadros reivindicatórios. Claro, outra questão fundamental é aquilo, né? Eu sempre digo, a patente... existem sistemas alternativos, sistema de prêmios. Há coisas que o Estado tem que dar prêmio mesmo. Quem encontrar uma vacina para a doença de Chagas, o governo brasileiro tem que se incentivar. A indústria farmacêutica internacional não vai fazer isso, que é um problema brasileiro. Existem coisas que têm que ser feitas via programas de desenvolvimento conjunto ou via prêmio, né? Mas a grande vantagem das patentes é que ela é descentralizada. Até o Estado identificar uma necessidade e fazer o prêmio, aquilo ali não vai acontecer. A vantagem da patente é que tem um monte de nerds nesse momento pensando soluções para problemas. Se a gente vê a quantidade de patentes de universidades, né? Os estudantes hoje, eles enxergam a universidade como um laboratório de soluções práticas. Eles estão pensando sempre. Finalmente, um outro problema da patente que sempre me trava um pouco, me dá uma certa perplexidade. Eu sou um acadêmico. A universidade é um espaço de contínua comunicação. A gente tem uma ideia, mesmo que essa ideia ainda esteja meio obscura, a gente já começa a falar, publicar, discutir, debater. A universidade é isso. E aí é nesse confronto que a gente vai aperfeiçoando as ideias e vai desenvolvendo. Isso é completamente incompatível com o sistema de propriedade industrial, né? Então esse é um outro problema. Quer dizer, a patente ela trava o diálogo e a comunicação entre os técnicos e os cientistas, que muitas vezes ela é imprescindível. Os computadores, o microcomputador teve patentes, os computadores não tiveram patente, porque os computadores foram fruto da contribuição de universidades, do Estado, das Forças Armadas, principalmente dos Estados Unidos e Inglaterra, num contexto de grande troca de informações. Então, tentou-se patentear os computadores dos anos 40 e 50, não se conseguiu. Os micros não, os micros são fruto de empresas e laboratórios específicos foram. Finalmente, pessoal, custo de transação. Quando eu estou falando que patente é instrumento e é um instrumento de desenvolvimento econômico e desenvolvimento de um mercado, a ideia da patente é que ela reduza custo de transação e não os aumente. Então, a patente, eu quero entrar no mercado, eu tenho que ter clareza de quais são os riscos que eu tenho, se eu estou invadindo o espaço de alguém, se eu não estou invadindo o espaço de alguém. Eu preciso saber identificar os meus riscos. O que nós temos visto, e esse é um problema, a demora do INPI e essas infindáveis litígios judiciais posteriores, tentando rediscutir as questões das decisões do INPI, geram uma insegurança que, na prática, aumentam significativamente o custo de transação. Dessa forma, nós não vamos nunca ter segurança para investimento. É o que o Dr. João Marcelo falava, o cara vai fazer implante dental porque entrar nesse setor porque eu não quero confusão para mim. Então, precisamos, para fechar, e eu caminho para o fim, rigor na caracterização da análise inventiva, né? Eu dei o exemplo do sanduíche aqui. Rigor na aferição da suficiência do quadro reivindicatório. Evitar ampliações temporais indevidas de exclusivo. Evitar o fechamento de mercado. A patente não é que nem o 007 que tem licença para matar. Quem tem patente não tem licença para cometer crimes contra a concorrência, crimes contra o consumidor, monopolizar nenhum mercado sozinho. É nada disso. E, finalmente, se eu falava, e a doutora Márcia não gostou da posição que eu coloquei ela de goleira, ela queria ser atacante, né? Ela não gostou de ficar no gol, viu? Eu que não sou bom, o gol sempre eu ia parar no gol, não tem jeito. Mas você sabe o que é engraçado? O judiciário é o goleiro que defende a meta do domínio público. O INPI é o zagueiro. Né? O INPI é o zagueiro. Primeiro, ele que tem que parar. Está vindo ataque para o domínio público, ele que tem que parar. Só se passar que você vai ter que defender o gol, Márcia. Então, essas brevíssimas conclusões, eu peço desculpas por lançar algumas ideias, mas são todas elas fruto realmente das minhas convicções. Muito obrigado, Andrei. Aí, aprendi com gente mais sábia do que eu, que falando de pé a audiência não dorme. Então, vou. E eu, ao longo dos 3 dias de CIPID, eu também vi vários palestrantes que têm uma movimentação muito típica, então ajuda a gente a prestar atenção. Eu queria começar agradecendo, assim, agradecendo
aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores institucionais. Sem eles, não teria havido esse evento. Queria agradecer ao Conselho Administrativo da Bifina, na pessoa do meu amigo Odilon Costa aqui. Quando a gente começou a discutir sobre o 16º CIPID e pensamos nessa proposta ousada de fazer um CIPID em 3 dias, em 2 cidades diferentes, o Conselho Administrativo da Bifina abraçou a ideia e disse, não, vamos sim. Essa coragem, essa disposição de arriscar é fundamental. Se não houvesse esse apoio, a gente não estaria aqui hoje. Queria agradecer enormemente a equipe da Bifina, Ana Cláudia, Luciana, Luciele, Marina, Fernanda, Washington está lá no Rio, Bruna. Sem vocês não haveria a Bifina e não haveria a CIPID. Então, são vocês que fazem a Bifina mais do que qualquer outra pessoa e fazem há muito tempo. Então, meu agradecimento a vocês. Prezados, sem vocês também, que ajudaram em cada detalhe técnico aqui, do som, da imagem, da iluminação, da decoração, eu só posso agradecer. O evento aqui ficou lindo. Assim, acho que a gente inaugura uma nova era do CIPID e acho muito importante a gente ter conseguido fazer esse evento em Brasília e mostrar a importância de fazermos eventos em Brasília para termos aqui a participação de autoridades que de outra forma não estariam. Eu vou ser bem breve, eu tenho 4 minutos, eu vou me restringir essencialmente a esses 4 minutos. O que a Bifina faz há quase 40 anos é um esforço muito coordenado, sistematizado e que foi resultado de um aprendizado construído ao longo dessas 4 décadas, de perceber, primeiro, a importância desse instrumento que o professor Rui chamou a atenção, que é objeto da propriedade intelectual, da propriedade industrial, e de como trabalhar esse instrumento de maneira a permitir que ele fosse um motor, um facilitador, um catalisador do desenvolvimento industrial e do desenvolvimento nacional. É isso que a Bifina faz com excelência há quase 4 décadas. Todo o trabalho feito pela Bifina nessa área, que tem na sua manifestação mais moderna e mais recente, os estudos que a Ana apresentou e que vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, é resultado desse entendimento. A gente pode achar super bacana e super instigante discutir em termos teóricos a ideia de propriedade intelectual, mas se isso não for transformado num instrumento de desenvolvimento, vai ser só mais uma curiosidade acadêmica. Transformar isso num instrumento de desenvolvimento, usar isso como meio para catalisar ações, catalisar incentivos, catalisar todo um processo de transformação da realidade brasileira, é nisso que a Bifina é muito boa, é nisso que a Bifina vai continuar atuando, é nisso que nós acreditamos que podemos contribuir para as políticas públicas. É por isso que houve hoje de manhã aqui e no Rio de Janeiro painéis envolvendo autoridades de diferentes instituições públicas. É nisso que a gente espera contribuir com o INPI, é nisso que a gente espera contribuir com o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. É nisso que a gente espera poder ser um elemento para transformar uma série de iniciativas que têm sido políticas de governo durante muito tempo, e isso em políticas de Estado. Eu disse no Rio, eu vou repetir aqui. A gente não pode mais continuar discutindo os mesmos problemas de sempre. O setor, o Estado brasileiro, a nossa sociedade está ansiosa para que nós possamos discutir novos desafios. Nós temos que, não é possível que mais a gente tenha que discutir se política industrial deve ser uma política de Estado ou não. Não é mais possível que a gente tenha que discutir se extensão de patente em certas condições é razoável ou não. A gente tem que superar certos temas. Não é possível que depois de decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente volte a lidar com as questões como se elas fossem novidade. O professor Assafin tocou num ponto aqui que me parece fundamental. Nós temos que construir conjuntamente mecanismos que coloquem um ponto final nas questões, que tragam segurança jurídica para que a gente possa deixar a frase é atribuída a Pedro Malé, acho que foi ele que disse mesmo,
O passado no Brasil ele não pode mais ser revisitado, ele não pode mais ser revisto, não pode mais ser objeto de dúvida. A gente tem que ser capaz de superar certos pontos, certos desafios e andar para frente. A gente tem que ser capaz de buscar novos patamares de desenvolvimento, novos patamares de construção da sociedade. E a gente só faz isso se a gente dá passos para frente. Se a cada passo para frente nós temos que dar 3 para trás, de verdade, o processo todo ele fica muito custoso e ele leva uma série de perda de oportunidades. A gente não pode mais se dar o luxo de perder oportunidades. Eu disse no Rio, e eu vou repetir aqui, com isso eu vou encerrar minha fala bem em cima do tempo. Debate, como que a gente produziu no CIPID, como que a gente produz todo ano no CIPID, troca de ideias, é fundamentado numa condição essencial. Só debate quem tem esperança. Quem não tem esperança não debate. Quem não acredita que pode mudar a situação, a realidade, não debate. Está entregue, aceita as condições e vai cuidar de implante dentário. Debate, busca chacoalhar as ideias, questiona, se pergunta como melhorar, é quem tem esperança, é quem quer de fato construir um país melhor. É isso que a Bifina faz há 39 anos, é isso que ela vai continuar fazendo. Eu disse no Rio, eu repito aqui também. Eu mal posso esperar para o CIPID no ano que vem, quando a Bifina comemora 40 anos de idade. A doutora Márcia vai estar aqui com certeza. Eu espero que todos vocês também. Muito obrigado a todos. Obrigado a todo mundo que esteve envolvido nesses 3 dias. Só posso agradecer. Em nome da Bifina, em nome dos associados da Bifina. Foi um prazer. Obrigado. Vamos fazer uma foto só terminando aqui. Então, encerramos assim o evento jurídico do 16º Seminário Internacional Patentes, Inovação e Desenvolvimento. Agradecemos a todos pela participação e informamos que a cobertura completa do evento estará disponível no nosso site da Abifina nos próximos dias. Desejamos a todos uma excelente noite e, neste momento, convidamos a todos para um registro fotográfico aqui no palco.